A campainha do apartamento de cobertura toca insistentemente. Uma luminosidade dourada penetra pelas amplas janelas panorâmicas que revelam a cidade aos pés do luxuoso edifício. O relógio de parede marca 7h30 da manhã. Já vai, que inferno de campainha! Um homem de meia-idade, vestindo um roupão de seda azul marinho sobre um pijama de cetim, caminha irritado pelo amplo corredor de mármore. Seus chinelos batem no chão frio enquanto ele murmura imprecações. Abre a porta com um movimento brusco, o rosto contorcido em uma expressão de irritação. Achei que já tivesse chegado há 1 hora. O café da manhã deveria estar pronto quando eu acordasse. Me desculpe, senhor. O metrô atrasou e... Poupe-me das suas desculpas. Já estou pagando um salário absurdo para você chegar no horário. Não é possível que isso aconteça todas as semanas. Foi um problema na linha vermelha, senhor. Um acidente que... Eu não perguntei detalhes, Marina. Quando contratei você, deixei bem claro que pontualidade era essencial. Meu tempo é valioso, muito mais que o seu. A mulher abaixa a cabeça enquanto entra no apartamento luxuoso. Tem cerca de 40 anos, pele morena e cabelos pretos presos em um coque simples. Veste um uniforme cinza discreto e carrega uma pequena bolsa surrada. Mas hoje há algo diferente. Atrás dela, um adolescente magro carregando uma mochila desgastada observa tudo com olhos arregalados. Quem é esse? O homem aponta com desdém para o garoto, como se apontasse para um objeto indesejado em sua propriedade. Senhor, esse é meu filho, o Carlos. Como conversamos semana passada, ele vai ficar comigo, enquanto minha irmã se recupera da cirurgia. Era ela quem cuidava dele. Seu filho, aqui? O milionário examina o garoto de cima a baixo. O adolescente tem os mesmos olhos da mãe, mas há neles uma centelha de orgulho que o irrita profundamente. Não me lembro de ter concordado com isso. O senhor disse que não haveria problema desde que ele não atrapalhasse. Eu disse isso? Não me recordo. E onde ele vai ficar? No quartinho de empregada mal cabe você. O homem caminha pela sala ampla, ajustando objetos caros em prateleiras de cristal. Uma escultura aqui, um vaso de porcelana ali. Seus movimentos são precisos, territoriais. Vamos nos arrumar, senhor. Prometo que ele não vai atrapalhar em nada. Carlos é um menino estudioso e quieto. O adolescente, vestindo jeans desbotado e uma camiseta simples, olha ao redor com uma mistura de assombro e desconforto. Seus olhos param brevemente em um quadro na parede que parece valer mais que todo o apartamento onde morava. Mãe, podemos ir embora, não precisamos ficar aqui. A voz do garoto é baixa, mas firme. O milionário se vira, surpreso com o tom. Silêncio, garoto. Sua mãe trabalha para mim há 5 anos, justamente porque precisa desse emprego. Então sugiro que ambos saibam seu lugar. Carlos, por favor, vá para o quartinho enquanto preparo o café do senhor. Não, mãe. Ele não pode falar assim com você. O adolescente encara o homem rico com um olhar penetrante que faz o milionário se sentir momentaneamente desconfortável. Há algo naquele olhar, não submissão, não medo, que o incomoda. O senhor deveria tratar melhor as pessoas. Nunca se sabe quando a roda da fortuna vai girar. Carlos, não seja mal educado. A mãe puxa o filho pelo braço, mas o milionário ergue a mão impedindo-os de sair. Um sorriso de escárnio se forma em seus lábios. Roda da fortuna? Esse moleque assiste novela demais. O homem se aproxima do garoto, inclinando-se levemente para encará-lo de frente. Deixe-me explicar uma coisa para você, menino. Não existe roda da fortuna. Existe trabalho, inteligência e nascimento. Eu nasci em uma família que já tinha dinheiro. Trabalhei duro para multiplicá-lo e usei minha inteligência para eliminar concorrentes. Sua mãe nasceu pobre, trabalha como uma condenada e, aparentemente, não teve inteligência suficiente para mudar de vida. O senhor não sabe nada sobre minha mãe. Sei que ela depende do meu dinheiro para sustentá-lo. É o suficiente. O milionário solta uma gargalhada estrondosa. Minha fortuna foi construída com inteligência e trabalho duro, coisas que vocês jamais entenderão. Quero meu café da manhã em 15 minutos e faça esse garoto sumir da minha vista. O homem vira as costas e caminha para seu quarto, deixando mãe e filho no meio da sala opulenta. A mulher suspira, os ombros caídos. Vamos, Carlos, vou te mostrar onde vamos ficar. No quartinho dos fundos, a mãe arruma um pequeno colchão no chão. O espaço é apertado, com apenas uma cama de solteiro, um armário minúsculo e uma pequena cômoda. Não há janelas,
Apenas uma clarabóia que deixa entrar um pouco de luz natural. Desculpe por isso, filho. Sei que é difícil, mas precisamos desse emprego. Ele não tem direito de tratar você assim, mãe. Ninguém tem. O garoto se senta no colchão improvisado, observando a mãe arrumar seus poucos pertences com cuidado meticuloso. As coisas vão melhorar, você vai ver. Pelo menos agora podemos ficar juntos. Vou fazer o café dele e depois conversamos melhor. Ela acaricia o rosto do filho, um gesto rápido, mas cheio de carinho. Seus olhos estão cansados, mas há neles uma força que o garoto admira profundamente. Você vai ver, mãe. Um dia tudo vai mudar. Esse homem vai perder tudo o que tem. A mãe sorri com tristeza enquanto ajeita a gola da camisa do filho. Não diga essas coisas. Não desejamos mal a ninguém, por pior que sejam. Não é desejar mal, é justiça. Na cozinha luxuosa, ela prepara um elaborado café da manhã. Ovos benedictine, torradas francesas, frutas frescas cortadas em formatos decorativos, suco de laranja espremido na hora. Suas mãos trabalham com destreza, enquanto ouve o patrão falando ao telefone na sala. Compramos tudo, e depois vendemos por 3 vezes o valor. Os idiotas nem percebem o que está acontecendo. Confie em mim, vamos ficar ainda mais ricos com esse negócio. Ela coloca o café em uma bandeja de prata, arrumando cada item com precisão. Sim, já apresentei a proposta para os investidores. Eles nem questionaram os números. É como tirar doce de criança. Ao servir o café, ela escuta mais da conversa. Eu não me importo com os empregos que vão ser perdidos. Negócios são negócios. Se eles quisessem segurança, deveriam ter nascido em famílias ricas como eu. O milionário desliga o telefone e se senta à mesa da sala de jantar. A empregada coloca a bandeja à sua frente. Seu café, senhor. Pelo menos isso você faz direito. Ele prova o ovo, acenando com aprovação relutante. Seu filho já está acomodado? Sim, senhor. Ele vai ficar quieto no quarto, prometo. Espero que sim. Esta tarde terei uma reunião importante aqui. Não quero nem vê-lo, entendeu? Perfeitamente, senhor. E prepare um coquetel para 6 pessoas. Meu assistente enviará os detalhes. Sim, senhor. Naquela noite, sentada na pequena cama do quarto de empregada, ela preenche um bilhete de loteria, enquanto o filho observa. A única luz vem de um pequeno abajur desgastado. Sempre os mesmos números, mãe. Sim, são os números importantes para nossa família. Seu aniversário, o do seu pai, o dia em que nos conhecemos. Ela marca cuidadosamente os números. 07, 14, 23, 28, 35, 42. Um dia, vamos ter nossa própria casa. Você não vai precisar mais trabalhar para gente como ele. Eu não me importo de trabalhar, filho. Trabalho dignifica. Só queria ser tratada com respeito. O adolescente pega um livro surrado da mochila. O Conde de Monte Cristo. Edição de biblioteca pública com várias marcas de uso. Vou estudar um pouco antes de dormir. Isso, meu filho. O estudo é o único caminho seguro para mudar nossa situação. Este livro fala sobre vingança e justiça, mãe. Sobre um homem que foi injustiçado e depois fez todos pagarem. Lembre-se que é apenas ficção, Carlos. Na vida real devemos focar em nosso próprio caminho, não em fazer os outros pagarem. Enquanto isso, na cobertura, o milionário recebe convidados para um jantar extravagante. Taças de cristal tilintam, risadas altas ecoam pelo apartamento. Homens em ternos caros e mulheres com joias deslumbrantes ocupam o espaço como se fosse seu por direito. Marina, mais champanhe para meus convidados. Ela serve as bebidas enquanto os ricos discutem suas fortunas, investimentos e viagens ao redor do mundo. Você precisava ver a cara do gerente quando comprei o hotel inteiro. Estava apenas insatisfeito com o serviço. Então decidi que seria mais fácil ser o dono. Clássico. Eu fiz algo parecido com aquela vinícola na Toscana. O problema com a classe trabalhadora é a falta de ambição. Eles simplesmente não entendem como funciona o mundo real. As risadas continuam enquanto ela trabalha silenciosamente, invisível aos olhos dos privilegiados. No quartinho dos fundos, Carlos estuda à luz de uma pequena luminária. O som abafado das risadas chegando como um lembrete constante da distância entre os dois mundos. Na manhã seguinte, Carlos observa o movimento da cobertura. O patrão recebe parceiros de negócios. Fala alto ao telefone. Maltrata funcionários pelo interfone. O garoto anota discretamente em um pequeno caderno enquanto está sentado em um canto da sala de jantar, fingindo fazer lição de casa. Cancele o contrato deles.
Não me importa se tem família para sustentar. Deveriam ter pensado nisso antes de tentar me cobrar mais. O milionário desliga o telefone com um movimento brusco e se vira, notando finalmente a presença do garoto. O que você tanto escreve nesse caderno? Carlos se assusta com a voz do milionário atrás dele. Só algumas observações para a escola, senhor. No meio da minha sala de jantar, sua mãe não disse que você ficaria no quarto? Precisava de mais luz para estudar, senhor. O quarto é muito escuro. Deixe eu ver isso. São só anotações para uma tarefa de sociologia. O homem estende a mão, impaciente. Entregue isso agora. O adolescente hesita, mas acaba entregando o caderno. O milionário folheia as páginas com crescente irritação. Arrogância antes da queda. A fortuna é passageira. Os poderosos de hoje serão os servos de amanhã. O que é isso, garoto? Algum tipo de maldição? São apenas reflexões sobre como a vida pode mudar rapidamente, senhor. Reflexões? Parece mais que você está me estudando como algum tipo de espécime. O homem continua lendo, seu rosto ficando vermelho. Ele trata as pessoas como objetos, porque nunca soube o que é ser tratado como um, mas a vida ensina, cedo ou tarde. Isso é sobre mim? Carlos mantém o olhar firme, sem confirmar nem negar. Sua mãe, Marina, venha aqui agora. A empregada corre até a sala, enxugando as mãos no avental. Sim, senhor. Seu filho está fazendo anotações estranhas sobre mim. Isso me parece ameaçador. Ele joga o caderno na direção dela, que o pega no ar. Carlos, o que você andou escrevendo? Nada, mãe. São só anotações para a escola. Ela folheia rapidamente o caderno, seu rosto empalidecendo ao ler algumas frases. Senhor, peço desculpas. Ele está estudando filosofia e literatura, provavelmente apenas exercitando seu pensamento crítico. Pensamento crítico? É assim que chamam insolência hoje em dia? O milionário atira o caderno no chão com força. Não quero esse garoto andando pela minha casa fazendo anotações. A partir de agora, ele fica trancado no quarto de empregada enquanto você trabalha. Mas, senhor, ele precisa estudar, precisa usar o computador para as tarefas. Não me interessa. Ou ele fica no quarto ou os dois estão despedidos. Já estou sendo generoso permitindo que ele fique aqui. A mulher pega o caderno do chão, suas mãos tremendo levemente. Por favor, senhor, é só um trabalho de escola. Escola? O que ensinam nessas escolas públicas hoje em dia? A odiar quem tem dinheiro? Não, senhor, não é isso. Vocês não entendem, não é? Eu sou o dono disso tudo. Eu dito as regras. Pessoas como vocês precisam aprender sua posição na sociedade. Carlos, que até então observava em silêncio, se levanta. E qual é nossa posição, senhor? Servir sem questionar? Aceitar humilhações com gratidão? Carlos, por favor. O milionário se aproxima do garoto, ficando cara a cara com ele. Sua posição, moleque, é a de quem não tem escolha. Sua mãe trabalha para mim porque precisa do dinheiro que eu generosamente pago a ela. Você está aqui por minha tolerância. Então, sim, servir sem questionar é exatamente o que se espera. Carlos olha diretamente nos olhos do homem sem baixar a cabeça. Um dia o senhor vai entender como é estar do outro lado. Carlos, peça desculpas agora mesmo. A mulher puxa o filho pelo braço, mas o milionário ergue a mão, impedindo o gesto. Deixe-o, Marina. Seu filho tem espírito, devo admitir. Infelizmente, espírito não paga contas nem compra apartamentos de cobertura na área mais cara da cidade. A realidade vai ensiná-lo melhor do que eu poderia. O homem se afasta, voltando sua atenção para o celular. Agora leve seu filósofo mirim daqui antes que eu mude de ideia sobre mantê-los empregados. Naquela noite, mãe e filho conversam em sussurros no quartinho. Por que você provocou o patrão daquele jeito? Podemos perder tudo, filho. Perder o quê, mãe? Esse quartinho minúsculo? O direito de ser humilhada todos os dias? A mulher se senta ao lado do filho no colchão no chão. Perder nosso sustento. Você não entende como o mundo funciona. Entendo sim, entendo que pessoas como ele só têm poder porque nós permitimos. Ela segura o rosto do filho entre as mãos, seus olhos preocupados. Carlos, você tem que entender que nem sempre podemos lutar. Às vezes temos que aguentar para sobreviver. Até quando, mãe? Até quando você vai suportar ser tratada como menos que um ser humano? Até termos uma alternativa. O garoto pega seu livro novamente, abrindo-o em uma página marcada. Espere e tenha esperança. É o que o conde diz no livro. Exatamente. Mas esperança não é o mesmo que confronto. Agora durma, amanhã você vai para a escola e eu vou tentar acalmar as coisas por aqui.
No dia seguinte, o milionário recebe uma ligação que o deixa furioso. Como assim as ações caíram? Impossível, deve haver algum erro. A empregada passa pela sala enquanto ele grita ao telefone. Não me importa o que aconteceu no mercado asiático. Recupere meu dinheiro ou está demitido. Ele joga o telefone contra a parede, quebrando-o em pedaços. Incompetentes. Estou cercado de incompetentes. Ao desligar, percebe a presença dela. O que está olhando? Nunca vi um homem de negócios trabalhando. É assim que se faz fortuna, algo que vocês jamais entenderão. Não estava olhando nada, senhor. Só vim verificar se o senhor precisa de alguma coisa. Preciso de pessoas competentes ao meu redor, não de empregadas curiosas e adolescentes insolentes. Seu almoço está pronto, senhor. Gostaria que eu servisse agora? Sim, sim. E traga um telefone novo. Há vários na gaveta do escritório. Sim, senhor. Marina. Sim? Preciso que seu filho pare de me encarar como se soubesse algo que eu não sei. Está me irritando profundamente. Ele é só um garoto, senhor. Não leve a sério. Um garoto insolente. Se não fosse pelos anos de serviço, eu já teria mandado vocês embora. Entendo, senhor. Falarei com ele novamente. Naquela tarde, enquanto limpa o escritório do patrão, a empregada encontra documentos que revelam problemas financeiros sérios. Papéis espalhados mostram empresas à beira da falência, empréstimos enormes, investigações por fraude fiscal, iminente colapso das ações, possível indiciamento por manipulação do mercado. Ela rapidamente organiza os papéis como estavam e continua a limpeza. Sua mente, porém, trabalha rapidamente conectando os pontos. Os telefonemas raivosos, a tensão crescente, as visitas de homens de terno com expressões graves. À noite, ela confere o resultado da loteria em seu celular velho. A sequência de números aparece na tela. 07, 14, 23, 28, 35, 42. Os mesmos que ela marcou. Seus olhos se arregalam. Confere novamente, digitando o código de barras do bilhete no aplicativo. Não pode ser. Mãe, o que foi? Não pode ser. Carlos, acho que ganhamos na loteria. O quê? Sério? Shh, fale baixo. Sim, todos os números bateram. Precisamos confirmar amanhã, mas parece que ganhamos o prêmio máximo. A tela do celular indica: prêmio estimado, 35 milhões. Carlos abraça a mãe, que ainda está em choque. Eu disse que as coisas iam mudar. Não conte para ninguém, filho, especialmente para o patrão. Precisamos pensar com calma no próximo passo. Vamos poder sair daqui, comprar nossa própria casa. Sim, mas com inteligência. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Ela guarda o bilhete dentro de um livro de receitas, no fundo da gaveta. Não conte para ninguém na escola, Carlos. Nem para seus amigos mais próximos. Dinheiro muda as pessoas. Como o patrão. Sim, e não queremos nos tornar como ele. A reviravolta do destino bloco. 1. Apresentação. A campainha do apartamento de cobertura toca insistentemente. Uma luminosidade dourada penetra pelas amplas janelas panorâmicas que revelam a cidade aos pés do luxuoso edifício. O relógio de parede marca 7h30 da manhã. Já vai! Que inferno de campainha! Um homem de meia-idade, vestindo um roupão de seda azul marinho sobre um pijama de cetim, caminha irritado pelo amplo corredor de mármore. Seus chinelos batem no chão frio enquanto ele murmura imprecações. Abre a porta com um movimento brusco, o rosto contorcido em uma expressão de irritação. Achei que já tivesse chegado há 1 hora. O café da manhã deveria estar pronto quando eu acordasse. Me desculpe, senhor. O metrô atrasou e... Poupe-me das suas desculpas. Já estou pagando um salário absurdo para você chegar no horário. Não é possível que isso aconteça todas as semanas. Foi um problema na linha vermelha, senhor. Um acidente que... Eu não perguntei detalhes, Marina. Quando contratei você, deixei bem claro que pontualidade era essencial. Meu tempo é valioso, muito mais que o seu. A mulher abaixa a cabeça, enquanto entra no apartamento luxuoso. Tem cerca de 40 anos, pele morena e cabelos pretos presos em um coque simples. Veste um uniforme cinza discreto e carrega uma pequena bolsa surrada. Mas hoje há algo diferente. Atrás dela, um adolescente magro carregando uma mochila desgastada observa tudo com olhos arregalados. E quem é esse? O homem aponta com desdém para o garoto, como se apontasse para um objeto indesejado em sua propriedade. Senhor, esse é meu filho, o Carlos. Como conversamos semana passada, ele vai ficar comigo, enquanto minha irmã se recupera da cirurgia.
Era ela quem cuidava dele. Seu filho? Aqui? O milionário examina o garoto de cima a baixo. O adolescente tem os mesmos olhos da mãe, mas há neles uma centelha de orgulho que o irrita profundamente. Não me lembro de ter concordado com isso. O senhor disse que não haveria problema desde que ele não atrapalhasse. Eu disse isso? Não me recordo. E onde ele vai ficar? No quartinho de empregada mal cabe você. O homem caminha pela sala ampla, ajustando objetos caros em prateleiras de cristal. Uma escultura aqui, um vaso de porcelana ali. Seus movimentos são precisos, territoriais. Vamos nos arrumar, senhor. Prometo que ele não vai atrapalhar em nada. Carlos é um menino estudioso e quieto. O adolescente, vestindo jeans desbotado e uma camiseta simples, olha ao redor com uma mistura de assombro e desconforto. Seus olhos param brevemente em um quadro na parede que parece valer mais que todo o apartamento onde morava. Mãe, podemos ir embora. Não precisamos ficar aqui. A voz do garoto é baixa, mas firme. O milionário se vira, surpreso com o tom. Silêncio, garoto. Sua mãe trabalha para mim há 5 anos, justamente porque precisa desse emprego. Então sugiro que ambos saibam seu lugar. Carlos, por favor, vá para o quartinho enquanto preparo o café do senhor. Não, mãe. Ele não pode falar assim com você. O adolescente encara o homem rico com um olhar penetrante que faz o milionário se sentir momentaneamente desconfortável. Há algo naquele olhar, não submissão, não medo, que o incomoda. O senhor deveria tratar melhor as pessoas. Nunca se sabe quando a roda da fortuna vai girar. Carlos, não seja mal educado. A mãe puxa o filho pelo braço, mas o milionário ergue a mão, impedindo-os de sair. Um sorriso de escárnio se forma em seus lábios. Roda da fortuna? Esse moleque assiste novela demais. O homem se aproxima do garoto, inclinando-se levemente para encará-lo de frente. Deixe-me explicar uma coisa para você, menino. Não existe roda da fortuna. Existe trabalho, inteligência e nascimento. Eu nasci em uma família que já tinha dinheiro. Trabalhei duro para multiplicá-lo e usei minha inteligência para eliminar concorrentes. Sua mãe nasceu pobre, trabalha como uma condenada e aparentemente não teve inteligência suficiente para mudar de vida. O senhor não sabe nada sobre minha mãe. Sei que ela depende do meu dinheiro para sustentá-lo. É o suficiente. O milionário solta uma gargalhada estrondosa. Minha fortuna foi construída com inteligência e trabalho duro, coisas que vocês jamais entenderão. Quero meu café da manhã em 15 minutos e faça esse garoto sumir da minha vista. O homem vira as costas e caminha para seu quarto, deixando mãe e filho no meio da sala opulenta. A mulher suspira, os ombros caídos. Vamos, Carlos, vou te mostrar onde vamos ficar. No quartinho dos fundos, a mãe arruma um pequeno colchão no chão. O espaço é apertado, com apenas uma cama de solteiro, um armário minúsculo e uma pequena cômoda. Não há janelas, apenas uma clarabóia que deixa entrar um pouco de luz natural. Desculpe por isso, filho. Sei que é difícil, mas precisamos desse emprego. Ele não tem direito de tratar você assim, mãe. Ninguém tem. O garoto se senta no colchão improvisado, observando a mãe arrumar seus poucos pertences com cuidado meticuloso. As coisas vão melhorar, você vai ver. Pelo menos agora podemos ficar juntos. Vou fazer o café dele e depois conversamos melhor. Ela acaricia o rosto do filho, um gesto rápido, mas cheio de carinho. Seus olhos estão cansados, mas há neles uma força que o garoto admira profundamente. Você vai ver, mãe. Um dia tudo vai mudar. Esse homem vai perder tudo o que tem. A mãe sorri com tristeza, enquanto ajeita a gola da camisa do filho. Não diga essas coisas. Não desejamos mal a ninguém, por pior que sejam. Não é desejar mal, é justiça. Na cozinha luxuosa, ela prepara um elaborado café da manhã. Havos benedictine, torradas francesas, frutas frescas cortadas em formatos decorativos, suco de laranja espremido na hora. Suas mãos trabalham com destreza enquanto ouve o patrão falando ao telefone na sala. Compramos tudo e depois vendemos por 3 vezes o valor. Os idiotas nem percebem o que está acontecendo. Confie em mim. Vamos ficar ainda mais ricos com esse negócio. Ela coloca o café em uma bandeja de prata, arrumando cada item com precisão. Sim, já apresentei a proposta para os investidores. Eles nem questionaram os números. É como tirar doce de criança. Ao servir o café, ela escuta mais da conversa. Eu não me importo com os empregos que vão ser perdidos. Negócios são negócios. Se eles quisessem segurança, deveriam ter nascido em famílias ricas como eu.
O milionário desliga o telefone e se senta à mesa da sala de jantar. A empregada coloca a bandeja à sua frente. Seu café, senhor. Pelo menos isso você faz direito. Ele prova o ovo, acenando com aprovação relutante. Seu filho já está acomodado? Sim, senhor. Ele vai ficar quieto no quarto, prometo. Espero que sim. Esta tarde terei uma reunião importante aqui. Não quero nem vê-lo, entendeu? Perfeitamente, senhor. E prepare um coquetel para 6 pessoas. Meu assistente enviará os detalhes. Sim, senhor. Naquela noite, sentada na pequena cama do quarto de empregada, ela preenche um bilhete de loteria enquanto o filho observa. A única luz vem de um pequeno abajur desgastado. Sempre os mesmos números, mãe? Sim, são os números importantes para nossa família. Seu aniversário, o do seu pai, o dia em que nos conhecemos. Ela marca cuidadosamente os números. 07, 14, 23, 28, 35, 42. Um dia vamos ter nossa própria casa. Você não vai precisar mais trabalhar para gente como ele. Eu não me importo de trabalhar, filho. Trabalho dignifica. Só queria ser tratada com respeito. O adolescente pega um livro surrado da mochila. O Conde de Monte Cristo, edição de biblioteca pública com várias marcas de uso. Vou estudar um pouco antes de dormir. Isso, meu filho. O estudo é o único caminho seguro para mudar nossa situação. Este livro fala sobre vingança e justiça, mãe. Sobre um homem que foi injustiçado e depois fez todos pagarem. Lembre-se que é apenas ficção, Carlos. Na vida real, devemos focar em nosso próprio caminho, não em fazer os outros pagarem. Enquanto isso, na cobertura, o milionário recebe convidados para um jantar extravagante. Taças de cristal tilintam, risadas altas ecoam pelo apartamento. Homens em ternos caros e mulheres com joias deslumbrantes ocupam o espaço como se fosse seu por direito. Marina, mais champanhe para meus convidados. Ela serve as bebidas enquanto os ricos discutem suas fortunas, investimentos e viagens ao redor do mundo. Você precisava ver a cara do gerente quando comprei o hotel inteiro. Estava apenas insatisfeito com o serviço. Então decidi que seria mais fácil ser o dono. Clássico. Eu fiz algo parecido com aquela vinícola na Toscana. O problema com a classe trabalhadora é a falta de ambição. Eles simplesmente não entendem como funciona o mundo real. As risadas continuam enquanto ela trabalha silenciosamente, invisível aos olhos dos privilegiados. No quartinho dos fundos, Carlos estuda à luz de uma pequena luminária, o som abafado das risadas chegando como um lembrete constante da distância entre os dois mundos. Bloco 2. Incidente incitante. Na manhã seguinte, Carlos observa o movimento da cobertura. O patrão recebe parceiros de negócios, fala alto ao telefone, maltrata funcionários pelo interfone. O garoto anota discretamente em um pequeno caderno enquanto está sentado em um canto da sala de jantar, fingindo fazer lição de casa. Cancele o contrato deles. Não me importa se tem família para sustentar. Deveriam ter pensado nisso antes de tentar me cobrar mais. O milionário desliga o telefone com um movimento brusco e se vira, notando finalmente a presença do garoto. O que você tanto escreve nesse caderno? Carlos se assusta com a voz do milionário atrás dele. Só algumas observações para a escola, senhor. No meio da minha sala de jantar? Sua mãe não disse que você ficaria no quarto? Precisava de mais luz para estudar, senhor. O quarto é muito escuro. Deixa eu ver isso. São só anotações para uma tarefa de sociologia. O homem estende a mão impaciente. Entregue isso agora. O adolescente hesita, mas acaba entregando o caderno. O milionário folheia as páginas com crescente irritação. Arrogância antes da queda. A fortuna é passageira. Os poderosos de hoje serão os servos de amanhã. O que é isso, garoto? Algum tipo de maldição? São apenas reflexões sobre como a vida pode mudar rapidamente, senhor. Reflexões? Parece mais que você está me estudando como algum tipo de espécime. O homem continua lendo, seu rosto ficando vermelho. Ele trata as pessoas como objetos, porque nunca soube o que é ser tratado como um. Mas a vida ensina, cedo ou tarde. Isso é sobre mim? Carlos mantém o olhar firme, sem confirmar nem negar. Sua mãe. Marina, venha aqui agora. A empregada corre até a sala, enxugando as mãos no avental. Sim, senhor. Seu filho está fazendo anotações estranhas sobre mim. Isso me parece ameaçador. Ele joga o caderno na direção dela, que o pega no ar. Carlos, o que você andou escrevendo? Nada, mãe. São só anotações para a escola. Ela folheia rapidamente o caderno,
seu rosto empalidecendo ao ler algumas frases. Senhor, peço desculpas. Ele está estudando filosofia e literatura, provavelmente apenas exercitando seu pensamento crítico. Pensamento crítico? É assim que chamam insolência hoje em dia? O milionário atira o caderno no chão com força. Não quero esse garoto andando pela minha casa fazendo anotações. A partir de agora, ele fica trancado no quarto de empregada enquanto você trabalha. Mas, senhor, ele precisa estudar. Precisa usar o computador para as tarefas. Não me interessa. Ou ele fica no quarto, ou os dois estão despedidos. Já estou sendo generoso permitindo que ele fique aqui. A mulher pega o caderno do chão, suas mãos tremendo levemente. Por favor, senhor, é só um trabalho de escola. Escola? O que ensinam nessas escolas públicas hoje em dia? A odiar quem tem dinheiro? Não, senhor, não é isso. Vocês não entendem, não é? Eu sou o dono disso tudo. Eu dito as regras. Pessoas como vocês precisam aprender sua posição na sociedade. Carlos, que até então observava em silêncio, se levanta. E qual é nossa posição, senhor? Servir sem questionar. Aceitar humilhações com gratidão. Carlos, por favor. O milionário se aproxima do garoto, ficando cara a cara com ele. Sua posição, moleque, é a de quem não tem escolha. Sua mãe trabalha para mim porque precisa do dinheiro que eu generosamente pago a ela. Você está aqui por minha tolerância. Então, sim, servir sem questionar é exatamente o que se espera. Carlos olha diretamente nos olhos do homem, sem baixar a cabeça. Um dia o senhor vai entender como é estar do outro lado. Carlos, peça desculpas agora mesmo. A mulher puxa o filho pelo braço, mas o milionário ergue a mão impedindo o gesto. Deixe-o, Marina. Seu filho tem espírito, devo admitir. Infelizmente, espírito não paga contas nem compra apartamentos de cobertura na área mais cara da cidade. A realidade vai ensiná-lo melhor do que eu poderia. O homem se afasta, voltando sua atenção para o celular. Agora leve seu filósofo mirim daqui antes que eu mude de ideia sobre mantê-los empregados. Naquela noite, mãe e filho conversam em sussurros no quartinho. Por que você provocou o patrão daquele jeito? Podemos perder tudo, filho. Perder o quê, mãe? Esse quartinho minúsculo? O direito de ser humilhada todos os dias? A mulher se senta ao lado do filho no colchão no chão. Perder nosso sustento. Você não entende como o mundo funciona. Entendo sim. Entendo que pessoas como ele só têm poder porque nós permitimos. Ela segura o rosto do filho entre as mãos, seus olhos preocupados. Carlos, você tem que entender que nem sempre podemos lutar. Às vezes, temos que aguentar para sobreviver. Até quando, mãe? Até quando você vai suportar ser tratada como menos que um ser humano? Até termos uma alternativa. O garoto pega seu livro novamente, abrindo-o em uma página marcada. Espere e tenha esperança. É o que o conde diz no livro. Exatamente. Mas esperança não é o mesmo que confronto. Agora durma. Amanhã você vai para a escola e eu vou tentar acalmar as coisas por aqui. No dia seguinte, o milionário recebe uma ligação que o deixa furioso. Como assim as ações caíram? Impossível. Deve haver algum erro. A empregada passa pela sala enquanto ele grita ao telefone. Não me importa o que aconteceu no mercado asiático. Recupere meu dinheiro ou está demitido. Ele joga o telefone contra a parede, quebrando-o em pedaços. Incompetentes. Estou cercado de incompetentes. Ao desligar, percebe a presença dela. O que está olhando? Nunca viu um homem de negócios trabalhando? É assim que se faz fortuna. Algo que vocês jamais entenderão. Não estava olhando nada, senhor. Só vim verificar se o senhor precisa de alguma coisa. Preciso de pessoas competentes ao meu redor, não de empregadas curiosas e adolescentes insolentes. Seu almoço está pronto, senhor. Gostaria que eu servisse agora? Sim, sim. E traga um telefone novo. Há vários na gaveta do escritório. Sim, senhor. Marina. Sim? Preciso que seu filho pare de me encarar como se soubesse algo que eu não sei. Está me irritando profundamente. Ele é só um garoto, senhor. Não leve a sério. Um garoto insolente. Se não fosse pelos anos de serviço, eu já teria mandado vocês embora. Entendo, senhor. Falarei com ele novamente. Naquela tarde, enquanto limpa o escritório do patrão, a empregada encontra documentos que revelam problemas financeiros sérios. Papéis espalhados mostram empresas à beira da falência, empréstimos enormes, investigações por fraude fiscal, iminente colapso das ações, possível indiciamento por manipulação do mercado.
Ela rapidamente organiza os papéis como estavam e continua a limpeza. Sua mente, porém, trabalha rapidamente conectando os pontos. Os telefonemas raivosos, a tensão crescente, as visitas de homens de terno com expressões graves. À noite ela confere o resultado da loteria em seu celular velho. A sequência de números aparece na tela. 07, 14, 23, 28, 35, 42. Os mesmos que ela marcou. Seus olhos se arregalam. Confere novamente digitando o código de barras do bilhete no aplicativo. Não pode ser. Mãe, o que foi? Não pode ser. Carlos, acho que ganhamos na loteria. O quê? Sério? Shh, fale baixo. Sim, todos os números bateram. Precisamos confirmar amanhã, mas parece que ganhamos o prêmio máximo. A tela do celular indica: prêmio estimado, 35 milhões ienes. Carlos abraça a mãe, que ainda está em choque. Eu disse que as coisas iam mudar. Não conte para ninguém, filho, especialmente para o patrão. Precisamos pensar com calma no próximo passo. Vamos poder sair daqui, comprar nossa própria casa. Sim, mas com inteligência. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Ela guarda o bilhete dentro de um livro de receitas no fundo da gaveta. Não conte para ninguém na escola, Carlos, nem para seus amigos mais próximos. Dinheiro muda as pessoas. Como o patrão. Sim. E não queremos nos tornar como ele. Bloco 3. Progressão do conflito. Na manhã seguinte, a empregada trabalha normalmente, mas seus olhos brilham de maneira diferente. Enquanto serve o café, ouve o patrão discutindo novamente ao telefone. Não me interessa como, resolva isso. Estou perdendo milhões por dia. O homem desliga furioso, jogando-se na cadeira da sala de jantar. A empregada serve o café da manhã silenciosamente. Os ovos estão frios. Desculpe, senhor. Vou preparar novos imediatamente. Não há tempo, tenho uma reunião em meia hora. Ele empurra o prato, derramando parte do café na toalha da mesa. Você está estranha hoje, Marina. O que aconteceu? Nada, senhor. Só não dormi muito bem. Espero que não seja por causa do seu filho. Já estou sendo extremamente generoso, deixando-o ficar aqui. Ela limpa o café derramado com movimentos precisos. Sim, senhor. É muita generosidade sua. O milionário percebe algo diferente no tom dela, mas não consegue identificar o que. Essa mancha não vai sair. Você vai pagar pela toalha nova. Como o senhor preferir. Ele a observa com desconfiança. Normalmente ela protestaria, argumentaria que seu salário mal cobre as despesas básicas. Contratei um novo motorista. Ele chega hoje à tarde. Mostre o apartamento a ele. Sim, senhor. E preciso que fique até mais tarde hoje. Estou dando um jantar importante para alguns investidores. Sinto muito, senhor, mas hoje não posso. É dia de reunião na escola do Carlos. Como assim não pode? Você trabalha para mim, cancele essa reunião. É importante para a educação do meu filho, senhor. Ela mantém o olhar baixo, mas há uma firmeza nova em sua voz. Mais importante que seu emprego? Porque é isso que está em jogo aqui. Ela respira fundo, sentindo pela primeira vez em anos a liberdade de poder escolher. Sim, senhor. A educação do meu filho é mais importante. O milionário fica atônito com a resposta. Ergue-se da cadeira, aproximando-se dela com passos pesados. Você está me desafiando? Depois de tudo que fiz por você? Não, senhor. Apenas estabelecendo prioridades. Prioridades? Você tem ideia de quantas empregadas estão na fila para trabalhar neste apartamento? Para ganhar o que eu te pago? Tenho certeza que o senhor encontrará alguém facilmente. Ele ergue a mão como se fosse bater nela, mas para no meio do gesto, algo no olhar calmo dela o desconcerta. Está bem, vá para essa reunião estúpida, mas amanhã quero você aqui às 6 da manhã para compensar, como o senhor desejar. Durante o dia, mais ligações, mais gritos do milionário. As notícias econômicas na televisão ligada mostram quedas significativas no mercado, exatamente nos setores onde ele tem maior investimento. O colapso inesperado das ações do Grupo Silveira está arrastando todo o mercado para baixo. Há rumores de investigações por fraude e manipulação. O milionário desliga a TV com um movimento brusco do controle remoto. Malditos jornalistas sensacionalistas não sabem do que estão falando. À tarde, a empregada sai discretamente para confirmar sua premiação. Na lotérica, apresenta o bilhete com mãos trêmulas. Senhora, preciso que venha comigo. Prêmios deste valor são processados diretamente na central. Em uma sala reservada, um gerente explica os procedimentos. Parabéns, senhora Marina.
A senhora acaba de se tornar uma milionária. 35.200.000 reais, para ser exato. Preciso de discrição absoluta. Ninguém pode saber por enquanto. Naturalmente, vamos precisar de seus dados bancários e documentos. A transferência será feita em até 3 dias úteis. Ela assina os documentos necessários, a mente calculando cada passo futuro. Retorna horas depois com um sorriso contido. Onde você estava? O jantar é em 2 horas e nada está pronto. O milionário a aguarda na porta, o rosto contorcido de raiva. Desculpe o atraso, senhor. Vou preparar tudo agora. O que há com você hoje? Essa insolência deve ser influência do seu filho. Ela não responde, apenas trabalha com eficiência silenciosa. Durante o jantar, serve os convidados enquanto ouve a conversa tensa. Os rumores são verdadeiros, então? Sua holding está mesmo à beira da falência? Um homem de óculos e cabelos grisalhos fala em tom baixo, mas audível na sala silenciosa. Absolutamente não. São apenas ajustes temporários. Em 1 mês, estaremos mais fortes que nunca. Não foi o que ouvi. Dizem que você apostou tudo em um esquema que desmoronou. Uma mulher de meia-idade com joias exuberantes acrescenta mexendo na taça de vinho. Quem disse isso? São mentiras. Minha fortuna está mais sólida que nunca. Os jornais dizem outra coisa. A bolsa está em pânico com suas operações. A imprensa sempre exagera. Confiem em mim. Em 2 semanas as ações vão disparar novamente. A empregada serve mais vinho enquanto observa o nervosismo crescente do patrão. Os convidados trocam olhares céticos, alguns sussurrando entre si. Marina, traga a sobremesa e mais champanhe. Imediatamente, senhor. Na cozinha, ela prepara a bandeja com doces elaborados enquanto sorri discretamente. O castelo de cartas está desmoronando diante de seus olhos. Mais tarde naquela noite, ela ouve o patrão quebrando objetos em seu escritório. A fortuna está desmoronando mais rápido do que ele pode esconder. Incompetentes, traidores, vou processar todos vocês. O som de vidro quebrando ecoa pelo apartamento. No quartinho, ela mostra ao filho a confirmação do prêmio. 35 milhões, mãe. 35 milhões. Shhh, ele não pode saber ainda. Precisamos ser inteligentes. O que vamos fazer agora? Primeiro, continuamos normalmente. Vou procurar um advogado discreto para nos orientar. Depois, procuramos uma casa para nós. Não precisamos mais morar aqui nem aguentar os insultos dele. Precisamos ser estratégicos, filho. O dinheiro pode acabar rapidamente se não tivermos cuidado. Vamos continuar como se nada tivesse acontecido por enquanto. Carlos sorri, admirando a prudência da mãe. Ele nem imagina o que está acontecendo. E não vai saber até que seja o momento certo. Na manhã seguinte, o milionário chama a empregada ao escritório. Os cacos de vidro ainda estão espalhados pelo chão. Precisamos conversar, Marina. Sim, senhor. A situação financeira está um pouco complicada no momento. Entendo, senhor. Vou precisar reduzir temporariamente seu salário. Apenas por alguns meses, até tudo se estabilizar. Ela o observa, notando as olheiras profundas, o tremor leve nas mãos. Quanto seria essa redução, senhor? 30%. Talvez 40%. Isso é bastante significativo, senhor. É temporário. Quando tudo se resolver, compensarei você. Ela permanece em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse a situação. Tudo bem, senhor. Compreendo que momentos difíceis exigem sacrifícios. Ele a encara, surpreso com a facilidade da aceitação. Não vai reclamar? Achei que fosse dizer que tem contas para pagar. O senhor faz o que achar melhor. Novamente desconcertado com a calma dela, ele franze a testa. É temporário. Quando tudo se estabilizar, voltamos ao normal. Claro, senhor. À noite, Carlos comenta sobre a situação. Ele está falindo, não é? Parece que sim. E ainda assim continua tratando as pessoas como lixo. Algumas pessoas não mudam nem quando estão caindo, filho. Essa é uma lição importante. E o que vamos fazer agora? Esperar o momento certo. Enquanto isso, já contratei um advogado. Amanhã vou ver algumas casas durante meu horário de almoço. Posso ir junto? Melhor não. Continue indo à escola normalmente. Não queremos que ele desconfie de nada. E nosso bilhete premiado? Guardado em lugar seguro. O dinheiro será transferido para uma conta nova que abri em um banco diferente. Carlos abre o livro do Conde de Monte Cristo, passando os dedos pelas páginas gastas. Como o Conde, mãe. Estamos esperando o momento perfeito. A diferença é que não queremos vingança, filho.
Só queremos viver com dignidade. Nos dias seguintes, o apartamento de cobertura começa a mostrar sinais visíveis de decadência. O milionário cancela assinaturas de revistas, dispensa o motorista, reduz as compras de alimentos finos. Marina, a partir de hoje não compre mais aquele vinho importado. O nacional está bom, como o senhor quiser. E reduza as porções de carne. Estamos desperdiçando comida. Sim, senhor. Durante suas folgas ela visita discretamente casas à venda, conta bancária recém-aberta já recebendo os milhões da loteria. Com a ajuda do advogado, começa a fazer investimentos seguros, planejando cada passo com cuidado meticuloso. No 10º dia após a confirmação do prêmio, o milionário recebe uma visita inesperada. 3 homens de terno entram no apartamento com expressões sérias. O senhor está sendo oficialmente notificado. Seus bens estão sob investigação e suas contas congeladas. Isso é um absurdo. Meus advogados vão... Seus advogados já foram notificados. As evidências de fraude são substanciais. Do corredor de serviço, Marina observa a cena, o rosto impassível enquanto o mundo do patrão desmorona diante de seus olhos. Vocês não podem fazer isso. Sou um cidadão respeitável. As gravações das reuniões com seus investidores dizem o contrário, senhor. A porta se fecha atrás dos homens, deixando o milionário cambaleante no meio da sala. Ele se joga no sofá de couro importado, o rosto entre as mãos. Marina! Sim, senhor. Traga-me o uísque, a garrafa inteira. O senhor dispensou o uísque importado semana passada. Só temos o nacional agora. Tanto faz. Traga o que tiver. Enquanto serve a bebida, ele a observa com olhos injetados. Lealdade. Isso é tudo que resta neste mundo. Você é leal a mim, não é, Marina? Faço o meu trabalho, senhor. Não, é diferente. Você está aqui há anos. Conhece minha vida, meus hábitos. Sim, senhor. Os outros vão todos partir. Os falsos amigos, os parasitas. Mas você ficará, não é? Ela coloca o copo na mesa de centro, seu rosto uma máscara indecifrável. Estou aqui enquanto for necessário, senhor. 2 semanas depois. O apartamento de cobertura está visivelmente diferente. Alguns espaços vazios nas paredes, onde antes havia quadros caros. Algumas estantes sem seus objetos de design. O ar de opulência substituído gradualmente por uma atmosfera de contenção. Carlos está na sala fazendo lição de casa, agora sem precisar se esconder. O milionário passa por ele sem dizer palavra, dirigindo-se à varanda. Seu celular toca. Sim? Como assim não é possível adiar? Eu sempre fui um cliente. Entendo. Não precisa mandar ninguém aqui. Resolveremos isso. Ele desliga, respira fundo e olha para a cidade que antes parecia estar a seus pés. Garoto, Carlos ergue os olhos do caderno. Sim, senhor. Você disse algo sobre a roda da fortuna. Lembra-se? Sim. Que nunca se sabe quando ela vai girar. Está satisfeito agora, vendo a desgraça dos outros? Não sinto satisfação com o sofrimento alheio, senhor. O milionário, agora não tão milionário assim, solta uma risada amarga. Muito nobre da sua parte, mas eu vejo em seus olhos. Você está gostando disso. O que vejo é um homem que maltratava os outros e agora enfrenta dificuldades. Não é prazer, é observação. Observação? Continua com seu caderninho de filosofia barata. Continua observando como as pessoas reagem a diferentes situações. É educativo. E o que aprendeu observando minha ruína? Que o senhor continua arrogante, mesmo sem ter motivo para isso. O homem se aproxima, os olhos injetados de raiva contida. Cuidado, moleque. Ainda posso jogar você e sua mãe na rua. Pode mesmo? Com que dinheiro pagaria outra pessoa? Marina entra na sala, interrompendo a conversa. Carlos, já para o quarto, deixe o senhor em paz. Estávamos tendo uma conversa interessante, Marina. Seu filho tem língua afiada. Desculpe qualquer indelicadeza, senhor. Não precisa se desculpar, mãe. Carlos, o adolescente recolhe seus livros e sai não sem antes lançar um último olhar para o homem abatido. Seu filho não tem medo de mim. Ele é jovem, senhor. Jovens são impulsivos. Não. Ele me analisa como um cientista analisa uma bactéria. É perturbador. Vou falar com ele. Não importa mais, nada importa. Ele volta à varanda encarando o horizonte. Marina, preciso reduzir ainda mais seu salário, talvez em 50%. Entendo, senhor. Não vai protestar? O senhor faz o que achar melhor. Por que essa calma? Você deveria estar desesperada.
Talvez eu tenha aprendido a aceitar o que não posso mudar. Ou talvez ele estreita os olhos, estudando-a como se a visse pela primeira vez. Talvez você tenha outros planos. Todos temos planos, Senhor. No dia seguinte, o milionário tenta fazer uma transferência bancária e descobre que seu último cartão foi bloqueado. O som de objetos quebrando ecoa pelo apartamento. Desgraçados, traidores, 20 anos construindo aquele banco e é assim que me agradecem. Marina continua suas tarefas, imperturbável diante da explosão de fúria. Carlos observa da porta do quarto, anotando mentalmente cada reação. À noite, ela mostra ao filho fotos de uma casa em seu celular. O que acha dessa? 3 quartos, jardim, piscina em um bairro tranquilo. É perfeita, mãe. Quando vamos nos mudar? Já está comprada. Semana que vem podemos levar nossas coisas. E o que vai dizer a ele? A verdade, que encontrei outro emprego. E sobre a loteria? Isso é nosso segredo por enquanto. Não precisamos esfregar nossa sorte na cara de alguém que está caindo. Mesmo depois de como ele nos tratou. Especialmente por isso. Não queremos nos tornar como ele, lembra? Na manhã seguinte, o interfone toca. O milionário atende, seu rosto empalidecendo com as notícias. Como assim execução de hipoteca? Paguei este apartamento há anos. Marina passa com uma bandeja de café, ouvindo discretamente. O banco não pode fazer isso, tenho direitos. Ele desliga furioso, atirando o telefone no chão. Prepare suas coisas, Marina. Teremos que sair daqui. Como, senhor? O banco está tomando o apartamento. Aparentemente eu o usei como garantia em um empréstimo que... Enfim, temos uma semana para desocupar. E para onde o senhor vai? Tenho um apartamento menor no subúrbio. Herança da minha tia. Nunca achei que precisaria usá-lo. Ele passa a mão pelos cabelos grisalhos, o desespero começando a transparecer por trás da fachada de controle. Você e seu filho podem vir. Pagarei menos, claro, mas ao menos terão onde ficar. Agradeço a oferta, senhor, mas já estava para comunicar que encontrei outro emprego. Outro emprego? Do que está falando? Recebi uma proposta para administrar uma casa maior, com salário melhor. Agora? Justo quando preciso de você? As coincidências acontecem, senhor. Ele a encara, uma mistura de descrença e raiva crescendo em seus olhos. Depois de todos esses anos, você me abandona na primeira oportunidade? Não estou abandonando, senhor. Estou seguindo o meu caminho profissional. O senhor sempre disse que deveríamos ser estratégicos em nossas carreiras. É diferente. Eu era um homem de negócios fazendo o que é melhor para si. Estou fazendo o mesmo. Seu filho colocou essas ideias na sua cabeça, não foi? Aquele moleque com seus livros e filosofias. Meu filho me ensinou muito, sim, sobre dignidade e valor próprio. O milionário atravessa a sala, parando diante da janela que antes oferecia uma vista privilegiada da cidade que julgava controlar. Vá então, todos sempre vão embora no final. 3 dias depois, Marina e Carlos terminam de empacotar seus pertences. São poucas caixas, uma vida contida em alguns poucos volumes. Ele está bebendo desde ontem à noite, mãe. Sei disso. Não vai nem se despedir dele? Vou, você espere aqui. Ela bate na porta do escritório. Um grunhido serve como permissão para entrar. O milionário está sentado em uma poltrona, os olhos fixos em um ponto indefinido, uma garrafa quase vazia ao seu lado. Estamos de saída, senhor. Já? A semana nem acabou. Conseguimos organizar tudo antes. A nova casa já está pronta para nos receber. Casa? Pensei que fosse trabalhar em outra casa, não ter uma própria. As circunstâncias mudaram. Ele ergue os olhos, estudando-a com nova atenção. O que você não está me contando, Marina? Muitas coisas, senhor. Assim como o senhor não me contava sobre seus negócios. Conseguiu outro emprego realmente? Ou isso é algum tipo de... vingança? Seu filho colocou você contra mim? Ninguém me colocou contra o senhor. E não é vingança. É simplesmente a vida seguindo seu curso. Vida seguindo seu curso. Ele solta uma risada amarga. A roda da fortuna, não é? Como seu filho disse. Exatamente. Você não parece surpresa ou assustada com minha situação. A maioria das pessoas estaria desesperada, temendo pelo futuro. Aprendi a me preparar para os imprevistos da vida, senhor. E como? Ela hesita por um momento, considerando o que revelar. Ganhei na loteria, senhor. O silêncio que se segue é absoluto. Ele pisca várias vezes, como se tentasse processar a informação. Você... o quê? Ganhei na loteria. 35 milhões. Outro momento de silêncio, seguido por uma gargalhada descontrolada. É uma piada, não é? Você está zombando de mim no meu pior momento. Não, senhor.
É a verdade. Prove. Ela tira do bolso um extrato bancário, entregando-o sem cerimônia. O número impressionante estampado no papel faz o sangue fugir do rosto do homem. Impossível. A vida é cheia de reviravoltas, como o senhor mesmo está descobrindo. Quando isso aconteceu? Há quase um mês. E você continuou trabalhando aqui? Por quê? Precisava organizar minha vida, fazer as coisas com calma, sem precipitações. Enquanto me via afundar, enquanto observava como o senhor lidava com as dificuldades. Foi educativo. Ele reconhece suas próprias palavras sendo usadas contra ele. Fecha os olhos, derrotado. O que vai fazer agora? Comprar um iate? Viajar pelo mundo? Vou criar meu filho com conforto e dignidade. Estudar, talvez abrir um negócio. Coisas simples. Simples e com 35 milhões. O dinheiro não muda quem somos, Senhor. Apenas revela. Ele se ergue com dificuldade, caminhando até a janela. Você deve estar adorando isso. A empregada humilhada, agora milionária, observando a queda do patrão arrogante. Não sinto prazer com seu sofrimento. Apenas acho irônico como a vida nos coloca em lugares inesperados. E agora veio se despedir? Ou veio esfregar sua nova fortuna na minha cara? Vim fazer uma oferta. Ele se vira, os olhos injetados fixando-se nela. Que tipo de oferta? Um emprego. O homem encara a ex-empregada como se ela tivesse acabado de esbofeteá-lo. Um emprego? Está de brincadeira comigo? Não, senhor. Estou precisando de um administrador para gerenciar alguns investimentos que estou fazendo. Alguém com experiência. Você está me oferecendo um emprego como seu funcionário? Exatamente. Ele caminha pela sala, passando a mão pelos cabelos grisalhos repetidamente. Isso é algum tipo de vingança elaborada? Uma humilhação planejada por você e seu filho? É uma proposta de negócios. O senhor sempre disse que era um excelente homem de negócios. Para trabalhar para a minha ex-empregada, a mulher que limpava meu banheiro? Para trabalhar com alguém que valoriza sua experiência, apesar de tudo. Ele solta uma risada amarga, servindo-se de mais uma dose de uísque. E por que eu aceitaria tal indignidade? Porque o senhor está sem dinheiro, sem crédito e prestes a perder este apartamento. E porque estou oferecendo um salário generoso. Generoso quanto? 3 vezes o que o senhor me pagava. Ele engole a bebida de um só gole, o rosto contorcido em uma expressão de conflito interno. Isso é surreal. A vida frequentemente é, senhor. E se eu recusar? O que acontece? Nada. O senhor segue seu caminho, eu sigo o meu. Encontrarei outro administrador. Tão simples assim, sem ressentimentos. Por que teria ressentimentos? O senhor me ensinou muito sobre como não tratar as pessoas. A acidez do comentário o atinge em cheio. Ele se senta novamente derrotado. Seu filho está por trás disso, não está? Toda essa situação tem o toque daquele garoto insolente. Meu filho apenas me ensinou a reconhecer meu próprio valor, algo que o senhor nunca fez. E agora ele vai adorar me ver rastejando por um emprego. Ele não precisa saber se o senhor não quiser. Posso manter isso estritamente profissional. O homem encara o copo vazio, girando-o entre os dedos. Você falou em administrar investimentos. Que tipo de investimentos uma ex-empregada doméstica pretende fazer? Imóveis, principalmente. Talvez algumas startups. Meu advogado me deu boas recomendações. Seu advogado? Ele solta uma risada cansada. Você já tem um advogado. Tem uma equipe completa, na verdade. Contador, consultor financeiro, advogado. E ainda assim precisa de mim? Por quê? Existem milhares de administradores competentes que nunca te trataram mal. Ela hesita, escolhendo as palavras com cuidado. Porque, apesar de tudo, o senhor entende o valor do dinheiro. E porque acredito em segundas chances. Segundas chances... Ele ergue os olhos, estudando-a com nova intensidade. Ou você quer apenas me observar como seu filho fazia, um espécime em um laboratório? Se o senhor prefere pensar assim, fique à vontade. Um silêncio pesado se instala entre eles. Do lado de fora do escritório, Carlos espera, ansioso para saber o resultado da conversa. Quais seriam minhas funções exatas? Administrar as propriedades que estou adquirindo, negociar contratos, usar sua experiência para fazer o dinheiro crescer. E onde eu ficaria? Também estou perdendo meu lar, caso tenha esquecido. Temos um apartamento no mesmo condomínio onde estou comprando minha casa. Pequeno, mas confortável. Faria parte do pacote. Ele absorve a informação, o rosto uma máscara de emoções contraditórias.
Você pensou em tudo, não é? Aprendi com o melhor, senhor. E eu seria seu empregado. Prefiro o termo colaborador, mas sim, você trabalharia para mim. Ele se levanta, caminhando até a janela. A cidade continua lá embaixo, indiferente à dramática inversão de papéis ocorrendo naquele escritório. Tenho uma condição. Qual? Meus filhos. Preciso poder levá-los comigo. Ela ergue as sobrancelhas genuinamente surpresa. Seus filhos? O senhor nunca mencionou ter filhos. Porque não era da sua conta. Eles moram com a mãe, minha ex-esposa. Mas agora ela está exigindo que eu os leve, já que não posso mais pagar a pensão. Quantos são? 2. Lucas, de 16 anos, e Sofia, de 12. Ela considera a informação por um momento. O apartamento tem 2 quartos. Eles podem ficar confortavelmente instalados. E você não se importa? Depois de como reagi quando você trouxe seu filho? Não sou como o senhor. Não puniria crianças pelos erros do pai. O golpe certeiro o faz desviar o olhar. Quando começo? Segunda-feira. Darei o endereço antes de sair. E como sei que isso não é apenas um truque? Que você não vai me demitir na primeira semana apenas para me humilhar? Não desperdiçaria meu dinheiro assim, senhor. Aprendi com o senhor a valorizá-lo. Ele a encara por um longo momento, buscando qualquer sinal de falsidade. Tudo bem. Aceito sua oferta. Ótimo. Meu advogado enviará o contrato ainda hoje. Ela se vira para sair, mas ele a chama uma última vez. Marina. Sim? Por que está fazendo isso? A verdade. Ela se permite um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que ele já viu em seu rosto. Porque algumas lições precisam ser vividas, não apenas observadas. Quando ela sai do escritório, Carlos a aguarda ansiosamente no corredor. E então? Ele aceitou? Aceitou. Não acredito. Ele vai realmente trabalhar para nós? Para mim, tecnicamente. E tem outra novidade. Ele tem 2 filhos que virão morar com ele. Filhos? Aquele homem tem filhos? Todo mundo tem uma história que não conhecemos, Carlos. No dia seguinte, Marina e Carlos terminam de carregar as últimas caixas no caminhão de mudança. O milionário observa da varanda, um copo de bebida na mão, o olhar perdido. Mãe, olha como ele está acabado. A queda é sempre difícil, filho. Principalmente para quem nunca imaginou cair. Ele merece. Ninguém merece perder tudo, Carlos. Nem mesmo ele. O adolescente observa o homem na varanda. Uma mistura de sentimentos contraditórios em seu peito. Por que ofereceu emprego a ele, depois de tudo que ele fez? Porque todos merecem uma chance de aprender e mudar. E você acha que ele vai mudar? Não sei, mas ele terá a oportunidade. O Conde de Monte Cristo não daria uma segunda chance. E é por isso que o Conde é um personagem de ficção, e nós somos pessoas reais, com escolhas reais a fazer. Uma semana depois, Marina e Carlos estão instalados em sua nova mansão. Amplos jardins, piscina cristalina, decoração sofisticada, mas acolhedora. O adolescente nada na piscina, enquanto a mãe organiza alguns documentos na varanda. Senhora Marina, seu novo administrador chegou. O mordomo anuncia com formalidade. Mande-o entrar, Antônio. O ex-milionário entra no jardim, vestindo um terno bem cortado, mas visivelmente mais simples que os que costumava usar. Atrás dele, 2 adolescentes olham ao redor com curiosidade. Bom dia. Bom dia, senhor. Vejo que trouxe seus filhos. Sim, achei que seria bom eles conhecerem o local. Claro, Carlos está na piscina. Talvez queiram se juntar a ele. Os jovens trocam olhares hesitantes. Vão, crianças, conheçam o lugar. Tenho assuntos a tratar com a senhora Marina. Os 2 adolescentes caminham timidamente em direção à piscina. Carlos os observa com curiosidade, nadando até a borda. Olá, vocês são os filhos dele? Sim, sou Sofia e este é meu irmão Lucas. Prazer, sou Carlos. Querem nadar? Não trouxemos roupa de banho. Temos várias guardadas na casa da piscina. Vocês podem escolher. O ex-milionário observa a interação com expressão indecifrável. Seus filhos parecem bem educados. Obrigado. Não os vejo tanto quanto gostaria. A mãe deles sempre preferiu mantê-los longe do meu trabalho. Entendo. Tenho os documentos que pediu sobre as propriedades. Já analisei tudo e preparei um relatório preliminar. Impressionante. Não esperava tanta eficiência no primeiro dia. Não estou acostumado a perder tempo. Percebi. Eles se sentam à mesa da varanda. O mordomo serve café em xícaras de porcelana fina. É estranho. O quê? Estar do outro lado. Ser servido, não servir. Vai se acostumar. Ele olha para os filhos,
que agora conversam animadamente com Carlos à beira da piscina. Eles estão assustados com toda essa mudança. Perdemos tudo tão rapidamente. Crianças são resilientes, vão se adaptar, como seu filho se adaptou ao quartinho de empregada. Ela o encara firmemente. Meu filho nunca se adaptou. Ele resistiu, observou e aprendeu. Há uma diferença fundamental aí. Eu realmente fui um monstro, não fui? A pergunta pega Marina de surpresa. Ela pousa a xícara delicadamente. O senhor foi indiferente ao sofrimento alheio. É diferente de ser um monstro. É uma forma gentil de dizer a mesma coisa. Na piscina, os 3 adolescentes começam a se entrosar. Lucas, o mais velho, mostra-se reservado, mas Sofia já conversa animadamente com Carlos. Seu pai trabalha para a minha mãe agora? Que estranho. A vida dá voltas, não é? Até ontem éramos nós que trabalhávamos para ele. Como vocês ganharam tanto dinheiro assim? Loteria. 35 milhões. Uau! E o que vocês vão fazer com tudo isso? Minha mãe está investindo a maior parte. Ela é mais inteligente do que seu pai percebia. 1 mês se passa. Na mansão de Marina, uma rotina se estabeleceu. O ex-milionário chega todas as manhãs pontualmente às 8 horas, trabalha em seu escritório até o fim da tarde e retorna para o apartamento onde mora com os filhos. Nesta manhã, em particular, ele parece especialmente concentrado em uma pilha de documentos. Marina entra no escritório, observando-o trabalhar com a mesma intensidade de antes. Como estão os relatórios da incorporadora? Quase prontos. Encontrei algumas discrepâncias nos valores que precisamos resolver antes de assinar. Que tipo de discrepâncias? Eles estão tentando superfaturar alguns materiais. Prática comum no setor, mas não vou permitir que façam isso com o seu dinheiro. Nosso dinheiro. Ele ergue os olhos, surpreso. Como assim? Decidi implementar um sistema de bonificação. Você receberá porcentagens dos lucros dos projetos que administra. Por quê? Porque é justo e porque seu trabalho tem sido impecável. Ele recosta-se na cadeira, estudando-a com curiosidade. Você está me recompensando por fazer meu trabalho? Estou incentivando excelência, algo que aprendi observando você, ironicamente. Antes da queda, você quer dizer? Sim. Ele volta aos documentos, um pequeno sorriso nos lábios. Seus investimentos cresceram 12% no último mês. Se continuarmos neste ritmo, em 1 ano você terá praticamente duplicado seu capital. Impressionante. É o mínimo que posso fazer, considerando as circunstâncias. No jardim, Carlos estuda com Sofia e Lucas. Os 3 adolescentes tornaram-se inseparáveis nas últimas semanas, superando a estranheza inicial da situação. Não entendo essa fórmula de física. É simples, Sofia, veja. Vou mostrar de outro jeito. Carlos explica pacientemente, utilizando exemplos práticos. A garota sorri quando finalmente compreende. Você explica melhor que nossos professores. Ele sempre foi assim. Marina se aproxima, trazendo uma bandeja com lanches. Desde pequeno gostava de ensinar o que aprendia. A senhora é muito legal, dona Marina, muito diferente do que... Lucas interrompe a irmã com um olhar de advertência. Diferente do que imaginavam? É compreensível. O ex-milionário se junta ao grupo, observando os 3 jovens estudando juntos. Seus filhos são estudiosos, Marina comenta, servindo um copo de suco. Sofia sempre foi. Lucas está melhorando agora. Meu pai nunca tinha tempo para nos ajudar com as lições antes. Sofia comenta com a inocência dos jovens. Agora ele sempre pergunta como estamos indo na escola. Um silêncio constrangido se instala. O homem toma um gole de suco, evitando os olhares. As prioridades mudam quando perdemos certas distrações. À noite, Marina encontra o ex-milionário ainda trabalhando no escritório. O relógio marca 21h30. Ainda aqui, seu expediente terminou há horas. Quero finalizar esta análise. O corretor da incorporadora ligou 3 vezes hoje, pressionando por uma resposta. Isso pode esperar até amanhã. Prefiro concluir agora. Quanto antes fecharmos este negócio, melhor o retorno será. Ela observa as olheiras profundas, os ombros tensos. Você está se esforçando demais. Estou fazendo o que preciso fazer. Por quê? Para provar algo. Ele pousa a caneta, passando as mãos pelo rosto cansado. Talvez. Ou talvez eu só esteja tentando compensar anos de comportamento questionável. Compensar a mim, a você, aos meus filhos, a mim mesmo, talvez. Você não precisa se matar de trabalhar para provar seu valor. Não é o que você pensa, é o que eu penso.
Durante anos defini meu valor pelo dinheiro que tinha, pelo poder que exercia. Agora está aprendendo que valor humano vai além disso. Estou tentando. No dia seguinte, durante o almoço, os 3 adolescentes discutem animadamente sobre um passeio ao shopping. Podemos ir ao cinema hoje? Tem aquele filme novo de aventura estreando. Boa ideia. Vocês acham que sua mãe deixaria, Carlos? Por que não perguntamos? Carlos se vira para Marina, que serve a salada. Podemos ir ao cinema hoje no shopping? Claro, desde que voltem antes das 8. O senhor deixa a gente ir também? Sofia pergunta ao pai, que parece surpreso com o pedido. Sim, claro, mas voltem no horário que Dona Marina indicou. Você não vai conosco, pai? Lucas pergunta, uma sombra de esperança em sua voz. O homem hesita, olhando de relance para Marina. Tenho muito trabalho ainda hoje. Talvez na próxima. Sempre na próxima, murmura Lucas, baixo o suficiente para apenas Carlos ouvir. Marina observa a interação, uma ideia formando-se em sua mente. Na verdade, os relatórios podem esperar até amanhã. Por que não vai com eles? Seria bom para todos uma pausa. A senhora tem certeza? Aquele contrato da incorporadora, absolutamente. Às vezes precisamos parar para respirar. O homem parece desconfortável, como se não soubesse como reagir à gentileza inesperada. Nesse caso, obrigado. Mais tarde, Marina trabalha em seu escritório quando ouve risadas vindas da entrada. Os 3 adolescentes entram, seguidos pelo ex-milionário que, surpreendentemente, também sorri. Como foi o filme? Incrível. Teve aquela cena com o carro que Carlos começa a descrever animadamente. Papai comprou pipoca e refrigerante para todos nós, interrompe Sofia, e deixou a gente escolher os lugares, acrescenta Lucas, com um tom que sugere que isso não era comum antes. Parece que todos se divertiram. Foi refrescante. O homem admite, uma expressão mais leve no rosto cansado. Depois que os jovens sobem para continuar conversando, Marina e o ex-milionário permanecem na sala. Obrigado por sugerir isso. Não percebi quanto precisava de uma pausa. Seus filhos parecem felizes por terem passado tempo com você. Nunca fui muito presente. O trabalho sempre vinha primeiro. E agora? Agora percebo quanto perdi. Ele hesita, como se escolhesse as palavras com cuidado. Sabe, quando tudo desmoronou, pensei que o pior seria perder o dinheiro, o status. Mas o pior foi ver como meus próprios filhos mal me conheciam. Nunca é tarde para mudar isso. Você acha? Mesmo depois de tudo? A roda da fortuna gira para todos, como meu filho dizia. Às vezes para baixo, às vezes para cima. Seu filho, ele é muito sábio para a idade dele. Teve que ser. A vida não lhe deu muitas oportunidades de ser apenas criança. O homem abaixa a cabeça, o peso das palavras atingindo-o com força. Eu contribuí para isso, não é? Em parte. Mas não se trata apenas de você. O mundo raramente é justo com pessoas como nós. Como vocês. Pessoas que precisam trabalhar o dobro para receber metade. Ele reflete por um momento, realmente considerando a experiência dela talvez pela primeira vez. Como era antes? Antes de trabalhar para mim. Difícil. 3 empregos diferentes, Carlos ficando sozinho muitas noites, sempre contando moedas para chegar ao fim do mês. E nunca reclamou. Reclamar para quê? Para ser demitida? Para ser rotulada de problemática? O silêncio que se segue é pesado, carregado de verdades não ditas por anos. Por que me ofereceu este emprego? A verdade, Marina. Porque acredito que pessoas podem mudar quando confrontadas com suas próprias limitações. E porque, apesar de tudo, você é bom no que faz. E seu filho? O que ele pensa disso tudo? Carlos está observando, como sempre fez. Observando para ver se eu vou falhar, se vou me humilhar. Observando para ver se as pessoas realmente podem mudar. 3 meses se passam. A dinâmica entre os moradores da mansão e seu administrador mudou consideravelmente. O que começou como uma relação tensa de inversão de papéis transformou-se em algo mais complexo, mais humano. Em uma tarde de domingo, o jardim está animado. Carlos, Lucas e Sofia organizaram um pequeno torneio de vôlei, improvisando uma rede entre 2 árvores. Marina observa da varanda, sorrindo ao ver seu filho tão à vontade com os outros adolescentes. Quem quer limonada? Ela pergunta, trazendo uma bandeja com copos gelados. Os 3 correm em sua direção, suados e sorridentes. Sofia alcança primeiro, pegando um copo com entusiasmo.
Obrigada, dona Marina. A senhora faz a melhor limonada do mundo. É verdade, concorda Lucas, mais contido, mas igualmente sincero. O ex-milionário se aproxima, também vindo do jardim onde aparentemente observava os jovens jogando. Se juntando à diversão? Marina pergunta, oferecendo-lhe um copo, apenas observando. Não queria interromper. O senhor poderia jogar conosco, pai, sugere Sofia. Precisamos de mais um para formar times iguais. Eu? Não jogo vôlei desde... Bem, nunca joguei vôlei, na verdade. Carlos pode te ensinar, diz Marina. Ele jogava na escola. Não sei se seria apropriado. Por que não? Pergunta Carlos diretamente encarando o homem. Somos todos pessoas aqui. A frase simples, mas carregada de significado, paira no ar. O ex-milionário considera por um momento, então coloca seu copo na mesa. Tudo bem. Mostre-me como se faz. Os 4 retornam ao jardim. Carlos, com paciência, demonstra os fundamentos básicos, como posicionar as mãos para um toque, como se preparar para receber a bola. De longe, Marina observa a cena com uma mistura de surpresa e satisfação. Nunca imaginei que veria isso, comenta Antônio, o mordomo, ao seu lado. Nem eu, mas a vida é cheia de surpresas. O senhor tem se esforçado muito, no trabalho e com as crianças. Notei, ele está mudando. As pessoas podem mudar, senhora. Algumas sim, quando enfrentam as consequências de seus atos. A partida de vôlei termina com muitas risadas. O ex-milionário, desajeitado, mas esforçado, conseguiu até mesmo fazer alguns pontos. Quando todos retornam à varanda, exaustos, mas satisfeitos, há uma nova energia no ar. Isso foi divertido, admite o homem. Um sorriso genuíno em seu rosto, geralmente sério. O senhor até que joga bem, para um iniciante, observa Carlos, em um tom que poderia ser interpretado como provocação amigável. Um elogio do mestre? Devo me sentir honrado. Marina os observa, sentindo que algo importante está acontecendo. Uma barreira invisível sendo derrubada, tijolo por tijolo. Na segunda-feira seguinte, o escritório está agitado. O ex-milionário trabalha freneticamente no computador, enquanto Marina revisa alguns contratos. Tenho novidades, ele anuncia subitamente. Consegui fechar o negócio com a incorporadora com 20% abaixo do valor que pretendiam nos cobrar. Como conseguiu isso? Descobri que eles estão com problemas de fluxo de caixa. Ofereci pagamento adiantado em troca do desconto. Impressionante. E tem mais. Aquela propriedade no litoral que estávamos de olho, o dono decidiu vender, abaixo do valor de mercado. Por quê? Porque eu o conheço. Costumávamos fazer negócios juntos. Ele está tentando se reerguer, como eu, e precisa de capital rápido. Marina o observa com curiosidade. Você está usando seus antigos contatos para nos beneficiar. É o mínimo que posso fazer. Você me deu uma segunda chance quando ninguém mais daria. Uma chance que você está aproveitando bem. Estou tentando. Não apenas pelo trabalho, mas por mim mesmo. Pelos meus filhos. Eles parecem mais felizes. Estão. Ironicamente, agora que perdi tudo, tenho mais tempo para eles. E eles têm seu filho, que tem sido uma influência interessante. Carlos sempre teve um jeito especial com as pessoas. Ele é como você. Observador. Resiliente. Marina sorri com o elogio inesperado. Obrigada. Isso significa muito vindo de você. Nunca imaginei que diria isso, mas... Trabalhar para você tem sido uma experiência transformadora. Antes que Marina possa responder, Carlos irrompe no escritório, o rosto pálido, segurando o celular. Mãe, aconteceu algo terrível. O que foi? Os meninos estão bem? Sim, não é sobre eles. É sobre o dinheiro. O ex-milionário se levanta imediatamente. Que dinheiro? O que aconteceu? O banco. Ligaram dizendo que houve um problema com nossa conta. Algo sobre investigação de fraude ou lavagem de dinheiro. O quê? Marina pega o telefone, sua expressão mudando de preocupação para horror enquanto escuta a mensagem deixada. Eles congelaram nossa conta. Todos os milhões. Isso não é possível. O ex-milionário intervém. Deve haver algum engano. A mensagem diz que precisamos comparecer ao banco com toda a documentação relacionada ao prêmio da loteria. Deve ser algum procedimento de rotina. Ele tenta tranquilizá-la. Valores grandes sempre atraem verificações. Não, isso é diferente. Eles mencionaram uma denúncia específica. Denúncia de quem? Não informaram.
Apenas disseram que alguém levantou suspeitas sobre a origem do dinheiro. Carlos olha para o ex-patrão de sua mãe com desconfiança. Foi você? Está tentando se vingar de nós? Carlos, Marina repreende. Claro que não. O homem parece genuinamente ofendido. Por que eu faria isso? Estou tão envolvido nisso quanto vocês agora. Justamente. Talvez quisesse nosso dinheiro de volta. Talvez não suportasse ver minha mãe no lugar que antes era seu. Isso é absurdo. Eu jamais... Chega! Marina intervém com autoridade. Ninguém está acusando ninguém. Vamos resolver isso como adultos. O silêncio tenso que se segue é interrompido pelo toque do telefone. Marina atende colocando no viva voz. Senhora Marina, aqui é Dr. Paulo, seu advogado. Paulo, que bom que ligou. Estamos com um problema grave. Sei disso. Acabei de receber a notificação do banco. Parece que houve uma denúncia formal questionando a legitimidade do bilhete premiado. Mas isso é ridículo. O bilhete era meu, comprado legitimamente. O problema é que a denúncia afirma que o bilhete pertencia a outra pessoa, alguém que supostamente perdeu o bilhete, e você o encontrou. Marina empalidece. Isso é uma mentira descarada. Quem faria tal acusação? A denúncia foi feita por um tal de... Deixe-me verificar. Rogério Mendes. O ex-milionário arregala os olhos ao ouvir o nome. Rogério Mendes, meu antigo contador, você o conhece? Pergunta o advogado pelo telefone. Sim, ele trabalhou para mim por anos. Foi embora quando comecei a ter problemas financeiros. Carlos avança em sua direção, os punhos cerrados. Então foi você. Você está por trás disso. Não, juro que não tenho nada a ver com isso. Marina segura o filho pelo braço, impedindo-o de avançar. O que fazemos agora, Paulo? Vou solicitar uma audiência de emergência. Enquanto isso, reúna todas as provas que tiver. O bilhete original, recibos da compra, testemunhas que possam confirmar que você comprou o bilhete. O bilhete está no cofre e tenho o recibo da lotérica. Ótimo, isso já é um bom começo. Quando a ligação termina, o clima na sala é de apreensão total. Marina caminha até a janela, tentando processar a situação. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Justamente agora que tudo estava indo tão bem. O ex-milionário se aproxima cautelosamente. Marina, eu juro que não tenho nada a ver com isso. Rogério pode ter sido meu contador, mas não mantemos contato desde que ele pediu demissão. Por que seu contador faria isso? Questiona Carlos, ainda desconfiado. Não sei. Talvez algum tipo de vingança? Ele saiu ressentido quando não pude mais pagar seus serviços. Ou talvez esteja agindo a seu mando, acusa Carlos. Filho, chega. Marina intervém novamente. Não temos provas contra ninguém. Vamos focar em resolver o problema. E se perdermos tudo? A voz de Carlos treme ligeiramente, revelando seu medo. Voltaremos para o quartinho dos fundos? Não vamos perder nada porque não fizemos nada de errado. Marina afirma com convicção. E mesmo que isso demore a se resolver, encontraremos uma solução. O ex-milionário observa a troca entre mãe e filho, uma expressão complexa em seu rosto. Posso ajudar, ele oferece finalmente. Conheço Rogério, sei como ele pensa, como opera. Posso falar com ele, descobrir o que está acontecendo. Por que faríamos isso? Questiona Carlos. Porque se tem alguém que entende de esquemas financeiros e como desmontá-los, sou eu. Ele responde sem hesitação. Passei décadas nesse mundo. Conheço todos os truques. Marina o estuda por um momento, avaliando sua sinceridade. Você realmente quer nos ajudar? Mais do que isso. Preciso ajudar. Por tudo que vocês fizeram por mim e meus filhos. Como podemos confiar em você? Insiste Carlos. Não podem. Não completamente. Não depois de como os tratei, mas posso provar que mudei. Esta é minha chance. Marina troca um olhar significativo com o filho antes de responder. Tudo bem. Vamos trabalhar juntos nisso. As semanas seguintes são de intensa atividade. O advogado reúne documentação, prepara a defesa. O ex-milionário usa seus contatos, investigando os movimentos de Rogério. Marina mantém a casa funcionando, tentando preservar alguma normalidade para os adolescentes. Em uma tarde particularmente tensa, Marina encontra o ex-milionário trabalhando até tarde em seu escritório. Descobri algo. Ele anuncia quando ela entra. Rogério não está agindo sozinho. Quem mais estaria envolvido? Meu antigo sócio, Alberto. Aquele que me traiu e iniciou minha queda. Por que ele faria isso? Vingança, talvez? Ou talvez tenha descoberto sobre sua fortuna e quer uma parte dela. Como isso ajuda a nossa defesa?
Alberto tem um histórico de fraudes. Se conseguirmos provar sua conexão com esta falsa denúncia, podemos derrubar o caso inteiro. Marina se senta, o cansaço evidente em seu rosto. É tão exaustivo. Quando finalmente pensei que teríamos paz, a roda da fortuna continua girando. Você lembra dessa frase? Como poderia esquecer? Seu filho me alertou e eu fui arrogante demais para escutar. Um silêncio confortável se instala entre eles, diferente da tensão dos primeiros dias. Sabe o que é irônico? Ela comenta finalmente. Quando éramos pobres, ninguém questionava nada. Uma empregada doméstica e seu filho adolescente eram invisíveis para o mundo. E quando se tornou milionária, de repente todos têm algo a dizer. Exatamente. É assim que funciona, infelizmente. Dinheiro atrai atenção, nem sempre da melhor forma. Ele hesita, então toma coragem para perguntar algo que claramente o incomoda há tempos. Se perder tudo, o que fará? Começarei de novo. Já fiz isso antes. E quanto a mim e meus filhos? Ela sorri, uma expressão genuína de afeto. Você acha mesmo que os abandonaria? Depois de tudo o que passamos? O alívio no rosto dele é visível. Obrigado. Pelo quê? Por ser melhor do que eu jamais fui. Na manhã seguinte, todos se reúnem na sala de jantar para o café da manhã. Os 3 adolescentes conversam animadamente sobre a escola, aparentemente alheios à gravidade da situação. Marina e o ex-milionário trocam olhares preocupados. O mordomo entra, trazendo o telefone. Senhora Marina, é o Dr. Paulo novamente. Todos silenciam imediatamente. Marina atende, colocando no viva-voz como de costume. Paulo, estamos todos aqui. Alguma novidade? Sim, e das grandes. Conseguimos uma quebra de sigilo telefônico emergencial. Temos provas de que Rogério e Alberto estavam conspirando. Que tipo de provas? Mensagens, ligações, transferências bancárias. Eles estavam planejando isso há semanas, desde que souberam da sua nova situação financeira. E quanto à acusação sobre o bilhete? Completamente fabricada. Eles nunca compraram bilhete algum. Na verdade, encontramos evidências de que eles falsificaram um bilhete semelhante para tentar sustentar a história. Um suspiro coletivo de alívio ecoa pela sala. Então acabou? Minha conta será desbloqueada? Sim, o juiz já emitiu a ordem. Em 24 horas tudo estará normalizado. E tem mais. Eles serão processados por denunciação caluniosa e tentativa de fraude. Quando a ligação termina, lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto de Marina. Carlos a abraça, enquanto Sofia e Lucas observam com expressões aliviadas. Acabou mesmo, mãe? Parece que sim, filho. O ex-milionário permanece em silêncio, uma expressão complexa em seu rosto. Alívio, certamente, mas também algo mais profundo, mais reflexivo. Uma semana depois, a mansão está decorada para uma pequena celebração. Balões coloridos enfeitam o jardim. Uma mesa com quitutes está preparada na varanda, e música suave preenche o ambiente. Marina observa os preparativos com satisfação. Acha que exagerei? Pergunta ao ex-milionário, que ajusta uma faixa que diz superação. De forma alguma. Todos precisamos disso. Foi um período difícil. Os 3 adolescentes chegam da escola, surpreendendo-se com a decoração. O que é tudo isso? Pergunta Sofia, encantada. Uma pequena comemoração. Por termos superado mais um obstáculo juntos. Juntos? Repete Lucas, olhando para o pai com uma mistura de surpresa e algo que parece admiração. Sim, juntos, confirma Marina. Seu pai foi instrumental para resolvermos essa situação. Carlos se aproxima do ex-milionário, estudando-o com seu olhar observador habitual. Obrigado por ajudar minha mãe. Era o mínimo que eu poderia fazer. Não, era o certo a fazer. E o senhor escolheu o certo desta vez. Um sorriso discreto surge no rosto do homem. Melhor tarde do que nunca? Exatamente. A pequena festa transcorre com uma leveza que parecia impossível meses antes. Os jovens jogam, os adultos conversam, todos compartilham histórias e risadas. O mordomo circula com bandejas de bebidas e canapés, sorrindo discretamente ao observar a transformação naquela casa. Quando a tarde avança, Marina encontra um momento para uma conversa particular com o ex-milionário. Tenho uma proposta para você. Outra? Acho que chegou a hora de evoluirmos nosso arranjo. Como assim? Você não é mais apenas meu funcionário. Tornou-se alguém em quem confio, alguém que demonstrou lealdade mesmo quando poderia ter escolhido outro caminho.
Aonde quer chegar, Marina? Quero oferecer-lhe uma sociedade, uma participação nos negócios que está ajudando a construir. Ele a encara, genuinamente surpreso. Sociedade? Depois de tudo que fiz com você no passado? O passado é passado. Estou interessada no homem que você se tornou, não naquele que você era. Por quê? Porque você mudou. E porque juntos podemos fazer mais do que separados. Seus investimentos estão prosperando. Não precisa dividir isso comigo. Não estou dividindo por necessidade. Estou reconhecendo seu valor. A ironia da situação não escapa a nenhum dos dois. Ele abaixa a cabeça, emocionado de uma forma que jamais demonstraria antes. Não sei o que dizer. Diga sim. E depois podemos discutir os detalhes com os advogados. E Carlos, o que ele acha disso? Foi ideia dele. O quê? Ele sugeriu. Disse que você provou seu valor durante a crise. O homem olha, através da janela, observando os 3 adolescentes rindo juntos no jardim. Seu filho é realmente extraordinário. Assim como o seu, Lucas está se transformando em um jovem notável. Graças a vocês, em grande parte. O exemplo de Carlos, sua influência, é uma via de mão dupla. Eles estão aprendendo uns com os outros. Naquela noite, depois que todos se recolhem, Marina encontra Carlos em seu quarto, debruçado sobre um dos livros que tanto ama. Ainda acordado? Terminando um capítulo. Ela se senta na beirada da cama, acariciando os cabelos do filho. Você está contente com a forma como as coisas se desenrolaram? Com nossa vida? Claro, temos tudo o que sempre sonhamos. Não apenas isso, com a transformação dele. Carlos fecha o livro pensativo. Acho que ele realmente mudou, não apenas superficialmente, para nos agradar ou manter seu emprego. Parece uma mudança genuína. Concordo. Por isso ofereci à sociedade. Fez bem. Ele merece uma segunda chance completa. Seu livro do Conde de Monte Cristo termina com vingança ou redenção? O Conde obtém sua vingança, mas percebe que não traz a satisfação que esperava. No final, ele busca um novo começo. Então talvez estejamos escrevendo uma história diferente aqui. Com certeza estamos, mãe. Uma onde todos têm chance de evoluir. Uma semana depois, os documentos da sociedade são assinados. O que começou como uma relação de poder desigual transformou-se em uma parceria baseada em respeito mútuo. Os investimentos continuam prosperando, agora com ambos trabalhando lado a lado como iguais. Em uma tarde tranquila, Marina encontra o ex-milionário, agora sócio, contemplando à vista do jardim uma expressão serena em seu rosto. No que está pensando? Em como a vida dá voltas, em como eu estava cego. Como assim? Passei décadas acumulando dinheiro, poder, coisas, tratando pessoas como ferramentas, como meios para um fim, e no final, descobri que o verdadeiro valor estava justamente no que eu ignorava. Conexões genuínas, família, respeito mútuo. É uma lição valiosa, uma que aprendi da forma mais difícil possível. Ele se vira para encará-la. Obrigado. Pelo que, exatamente? Por não fazer comigo o que eu faria no seu lugar. Por me oferecer dignidade quando eu a neguei a você. Por mostrar a meus filhos um exemplo melhor do que o que eu estava dando. Todos merecemos a chance de crescer. A roda da fortuna continua girando sempre. Alguns meses depois, a mansão recebe convidados para uma celebração especial. A formatura de Carlos, concluindo o ensino médio com honras. Entre os presentes, professores, amigos da escola e até mesmo o dono da lotérica onde o bilhete premiado foi comprado. Marina observa orgulhosa enquanto seu filho recebe congratulações. Lucas e Sofia estão ao lado dele, tão orgulhosos quanto se fosse a própria conquista. Seu filho vai para a universidade? Pergunta uma professora. Sim, foi aceito em Direito na Federal. Quer trabalhar com direitos humanos e trabalhistas. Uma escolha interessante para alguém em sua posição financeira atual. Uma escolha que reflete quem ele é, independentemente do dinheiro. O sócio de Marina se aproxima trazendo uma taça de champanhe. A Carlos, o jovem que me ensinou a maior lição da minha vida. A minha mãe, acrescenta Carlos, erguendo seu copo de suco, que nunca deixou as circunstâncias definirem quem ela é. Há novos começos, completa Marina, e a roda da fortuna que nunca para de girar. Mais tarde, quando a festa acalma, Marina encontra seu sócio e os 3 adolescentes sentados na varanda, conversando animadamente sobre planos futuros. Lucas quer estudar administração, anuncia Sofia. E eu estou pensando em medicina. Excelentes escolhas, comenta Marina.
Carlos vai me ajudar com os estudos para o vestibular, continua a garota. Ele prometeu. Claro que vou. O que são amigos para, afinal? Marina observa a cena com uma sensação profunda de paz. O que começou como uma relação de poder desigual e ressentimento transformou-se em algo que nenhum deles poderia prever. Uma família estendida, construída não por laços de sangue, mas por experiências compartilhadas e crescimento mútuo. Quem diria? Murmura o sócio, aproximando-se de Marina, enquanto os jovens continuam sua conversa, que encontraria paz justamente quando perdi tudo que achava importante. A vida tem um senso de humor peculiar. Seu filho estava certo desde o início. A roda realmente gira. Para todos nós. Sabe o que é mais irônico? Nunca fui tão feliz quanto sou agora. Mesmo com menos dinheiro, menos poder, menos status. Porque agora você tem o que realmente importa. Exatamente. O sol se põe no horizonte, lançando tons dourados sobre o jardim da mansão. Uma brisa suave agita as folhas das árvores e o som de risadas jovens preenche o ar. Marina sorri, contemplando o caminho percorrido. De empregada humilhada a milionária generosa. De patrão arrogante a parceiro respeitoso. De adolescente observador a jovem adulto compassivo. Todos transformados pela mesma força implacável e imprevisível. A roda da fortuna que nunca cessa de girar, oferecendo a cada um a chance de descobrir quem realmente é quando confrontado com os extremos da vida. A verdadeira riqueza, Marina reflete em silêncio, não está no dinheiro que ganhamos, mas nas pessoas que nos ajudam a crescer. E naquela mansão, construída com o dinheiro de um bilhete premiado, florescia algo muito mais valioso que qualquer fortuna material. A compreensão de que nossa verdadeira essência não se revela nos momentos de prosperidade, mas sim em como reagimos às adversidades e, principalmente, em como tratamos os outros ao longo do caminho.